Não adianta falar em castração química. Não adianta falar em castração química. A violência no Brasil contra a mulher tem nome. Ela é violência familiar. Ela acontece dentro de casa ou dentro do seu ambiente de trabalho. E enquanto esses agressores não forem punidos, a violência não vai diminuir. E eles devem ser punidos, sejam eles quem for. Seja o marido da vítima, seja o coronel que está abusando de uma criança de 2 anos, seja o promotor que está abusando de uma vítima durante uma audiência, ou seja um deputado que é réu, sim, numa ação já recebida no Supremo Tribunal Federal. É o senhor deputado Jair Bolsonaro, réu na ação, no inquérito número 3239, já admitido. Se a oradora for interrompida, ela terá o tempo descontado. Ela terá garantia ao seu pronunciamento na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência tem todo o direito de manifestar-se em nome da OAB Nacional, que é bem-vinda a essa casa. Não adianta falar em castração química. Com a palavra, o deputado, por 5 minutos, improrrogáveis nos termos regimentais. Alô? A senhora deu para uma oradora aqui um espaço a mais de 3 minutos. Eu só quero isso, nada mais além disso. 5 mais 3. Primeiramente, acusação de apologia ao estupro. O fato ocorreu em 2003. Maria do Rosário, do Salão Verde, foi para lá para defender o estuprador Champinha, à época menor de idade. E eu fui para dizer que ele sabia o que estava fazendo e, para o futuro, deveríamos aprovar a redução da maioridade penal. Ela perdeu o debate, me chamou de estuprador. E o resto vocês sabem o que veio a acontecer. Agora, em final de 2014, revivi esse fato da tribuna da Câmara. O que a senhora, ela, Vieco, fez? Acolheu uma armação da senhora Edeli Salvati, à época secretária de Direitos Humanos, aproveitou a amizade de Maria do Rosário, bem como aproveitou-se que o doutor Rodrigo Janot não estava no Brasil. Foi ao Supremo Tribunal Federal e entrou com a queixa-crime contra a minha pessoa. Depois, mais tarde, foram, inclusive, lá fazer pressão junto ao Fux para que o processo fosse instaurado, eu fosse declarado réu, para dar uma resposta ao estupro coletivo do Rio de Janeiro. Ou seja, eu estava defendendo a vítima de estupro. A Maria do Rosário, não. Estava defendendo o estuprador. Réu passou a ser eu. Essa mesma Ela Vieco, subprocuradora da República, que há poucas semanas foi flagrada em Portugal, fazendo manifestação político-partidária contra o interino Michel Temer. Foi defenestrado da subprocuradoria. Mas esse é o tipo de gente que lá me denunciou. Vamos agora aos fatos aqui. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química, para defender os direitos humanos do estuprador. Agora a estuprada, que se exploda. Mais avante aqui, a senhora Débora Duprá. Ela agora, em nota técnica para a Câmara, se posicionou contra a escola sem partido. E diz lá, no seu arrazoado, que ela defende que se opine em sala de aula nas questões de ideologia de gênero. Ou seja, criancinhas de 6 anos de idade passam agora a ser massificados, de acordo com a vontade dela, de que o menino não nasceu menino e a menina não nasceu menina. E ao estimular o sexo homo-hétero precocemente, a senhora Duprá está escancarando as portas para a pedofilia. Continua aqui. Mais uma senhora aqui, que falou também, né? Ela é assistente da secretária de criança do DF aqui. Ela diz aqui que o estupro é cultura. E, obviamente, ela não falou, mas se conclui que pedofilia é patologia. Por isso, do tempo da senhora Maria do Rosário, quando ela estava lá na Secretaria de Direitos Humanos, através do site Humaniza Redes, é bem claro, o site da senhora Maria do Rosário, que pedofilia é um tabu, é um mito. Ou seja, se vocês aqui encontraram um marmanjo
introduzindo pênis no ânus de um menino de 3 anos, ou introduzindo pênis na vagina de uma menina de 1 ano, ele tem que ser levado a um hospital. E caso venha ser constatado, através do laudo psiquiátrico, que ele sofre transtorno, ele não tem que ser punido, tem que ser tratado. Essas pessoas que falam contra a pedofilia aqui. Continuando, a senhora, outra senhora aqui, Ana Cláudia, representante coletivo lésbico Coturno de Vênus. Que lindo! Coletivo lésbico Coturno de Vênus. Ela diz que, desmilitarizando a polícia militar, nós estaremos ajudando a defender a mulher vitimada de violência. E para complementar, senhora Mãe do Rosário, quando se fala em estupro, quero relembrar aqui o caso do teu cunhado. Em 2003, a senhora não é responsável por ele. O que teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe faz, teu filho mal de idade, tudo é responsável. Mas, para dar exemplo, a senhora programou um flagrante em Porto Alegre para combater a pedofilia, porque na época Vossa Excelência era integrante da CPI da pedofilia. Ao se dar um flagrante, quem sai do carro? Um barbado, uma menina. Parlamentar, mas o seu tempo... Eu vou ser adequadamente... Parlamentar, calma. Eu vou lhe conceder mais 1 minuto para que o senhor possa concluir seu pronunciamento. Vamos fazer isso com todos os parlamentares, então, não é? Menina de 13 anos de idade. Isso é estupro de vulnerável. Quem era o outro barbado deputado da Maria do Rosário? O teu cunhado! Então vamos dar exemplo. Não vamos aqui apenas acusar aquele coronel do Rio de Janeiro, que infelizmente não tem pena de morte no Brasil. Senão, eu puxava o cadafalso para ele ser enforcado. E fale do teu cunhado. Fale dele. Comece a mostrar que a senhora realmente quer combater a violência contra mulheres e quer combater a pedofilia, mostrando exemplos de casa e não buscando aqui outros exemplos. Afinal de contas, não tem, como disse aqui a Bia Kiss, a Carla Zambelli, não tem no Brasil cultura de estupro. Tem, é a cultura da impunidade. E a senhora se explique por que votou contra a PEC da redução da maioridade penal para menores que são praticantes de estupro. A senhora defende o menor estuprador. Essa é a sua vida pregressa. E foi uma vergonha, exceto as três que... Encerrado seu tempo, eu convido a próxima oradora, a deputada Jô Moraes, do PCdoB. Jô Moraes é uma defensora das mulheres. A Jô Moraes já coordenou